Olá, bem-vindos ao podcast do .SJ, nesta série dedicada aos 50 anos do Centro Universitário Manuel da Nóbrega, o Centro Universitário dos Jesuítas em Coimbra. Neste episódio, mais do que falar concretamente do CUM, onde já temos vindo a falar nos episódios anteriores, vamos falar sobre esta pastoral universitária dos jesuítas e o modelo dos centros universitários, que conta já com 5 décadas de existência. Estamos a falar do CUM, que faz exatamente 50 anos, do Centro Universitário Padre António Vieira em Lisboa, o CUPAV, que faz também 40 anos, do Centro de Reflexão e Encontro Universitário Inácio de Loyola, o CREU, no Porto, e também do Centro Académico de Braga, que já faz 46 anos e que já existiu em anos anteriores noutro formato. Os jesuítas também têm a confiada, por parte da Arquidiocese de Évora, a pastoral universitária em em Évora, e estão responsáveis pelo Casarão, que é então este centro universitário que acolhe os jovens. Agradeço aqui aos irmãos jesuítas que estamos aqui nesta conversa para falar um bocadinho sobre este modelo dos centros e também sobre os desafios da juventude, a educação para a fé, nesta idade importante da sua vida. E temos 3 jesuítas aqui para esta conversa: o Padre João Manuel Silva, que é o diretor do CUM em Coimbra, o Padre João Golão, do CUPAV em Lisboa, e o Padre Gonçalo Castro Fonseca, do CREU no Porto. Obrigada pela conversa, pela disponibilidade de estarmos aqui os 4 à conversa. João, começo por ti, pelo CUM, que está aqui no centro das nossas celebrações deste ano e foi o primeiro centro universitário da companhia a ser criado há 50 anos. O que é que foi a novidade? Eu sei que tu não estavas lá na criação, não é? Pois. Mas daquilo, da história que vais conhecendo e agora também mais de aprofundar neste tempo de festa, o que é que foi a novidade deste projeto? A que é que procurou responder na altura, na cidade de Coimbra, e como é que foi acolhido? Bem, sim, são várias perguntas, vamos ver se consigo responder a todas e por partes. Os primeiros, este centro surge do sonho, como já vimos também no podcast com os fundadores, surge do sonho assim de 2 jovens jesuítas de então, o Padre António Vaz Pinto e o Padre Vasco, que durante o seu tempo de formação começaram a sonhar este projeto. Estávamos nos anos 60, tinha acontecido o Concílio Vaticano II, havia um fervilhar de novidade, a companhia também estava num momento de grande transformação, com o Padre Pedro Arrupa, ali após o concílio, e então estes 2 jovens jesuítas começam aqui a sonhar um projeto novo, completamente novo daquilo que se fazia então em Portugal e mesmo na própria companhia. E então chegam a Coimbra no verão quente de 1975. Por motivos de estudos, o Padre Vasco não veio logo, mas juntou-se ao Padre António Vaz Pinto o Padre Alberto Brito. E então vieram os 2 para Coimbra. Jovens sacerdotes acabados de ser ordenados, acabados também, tendo acabado a formação há pouco tempo, pronto, e vêm eles para Coimbra, aos quais depois se junta o Padre Vasco no ano seguinte, em 76. E por isso, a grande novidade é que se cria ali um espaço católico, religioso, mas de caráter mais informal, uma imagem de uma igreja mais informal, mais próxima, através da criação não de um centro pastoral, mas de uma comunidade, de uma casa, onde os estudantes podiam passar, onde a presença dos religiosos, dos sacerdotes jesuítas era muito próxima. Depois também se juntaram ao longo do tempo algumas religiosas também, que também fizeram parte deste projeto, mas pronto, a ideia era aquela imagem de uma casa, de uma comunidade muito informal, pronto, que mostrava este rosto de uma igreja simples, de uma igreja mais próxima, com um caráter também de gratuidade, ou seja, não só a gratuidade nas coisas que eram disponibilizadas, mas também da presença dos jesuítas, estavam ali com o templo. Que hoje parece uma coisa mais ou menos normal, mas se calhar há 50 anos... Sim, era novidade total. Em Portugal era, pelo menos em Coimbra, era claramente uma novidade. E depois ao mesmo tempo uma linguagem muito profunda, mas ao mesmo tempo muito adequada, muito adaptada à realidade universitária. Pronto, isto também era uma das características. Eu creio que estas características hoje ainda se mantêm, mas acho que isto nos anos 70 em Portugal, ali mesmo a seguir à Revolução, que é uma novidade enorme, um estilo simples, próximo, mas ao mesmo tempo com profundidade.
O que é que procurou responder? O que é que este centro universitário, o que é que este modelo procurava responder? Por um lado, ao adornamento, às adaptações do Concílio Vaticano II, não é? A gerar espaços onde este modelo novo que aparece, esta nova conceção que a Igreja tem de si própria, implementar isto na prática, não é? Portanto, um lado, a implementação do concílio no âmbito universitário e depois também ajudar aqui a viver o clima de tensão social e política que se vivia, que por um lado era tenso, como sabemos, não é? O verão quente, esta altura ainda do período da Revolução, mas ao mesmo tempo um tempo em que fervilhavam sonhos, projetos, ideais para o país e para a Igreja e para o país e, portanto, é também procurar responder e procurar dar uma resposta às inquietações da juventude, pronto, do ambiente universitário que fervilhava de... E por outro lado, depois desta coisa também de fazer dialogar, outra coisa que o concílio traz, que a renovação que a companhia conhece através do generalato do Padre Rupe, também de fazer dialogar a fé e a cultura, não é? De pôr a fé e as culturas universitárias, as culturas de cada tempo em diálogo com a fé e, pronto, e o Cumne surge também com este intuito. Se foi bem acolhido, eu acho que é importante perguntar a quem estava. Eu não sei, não tenho noção disso, mas vejo que desde essa altura há um grande crescimento depois de pessoas que aderem a isto, que se tornam muito próximas, desde dos primeiros tempos do Cumne. Eu sei que existia já o Centro Académico de Democracia Cristã, que era já uma coisa antiga, que entretanto, também pouco tempo antes, tinha sido transformado no Instituto Universitário de Justiça e Paz, ligado à Diocese de Coimbra. O Padre António, o Padre Vasco e o Padre Alberto começam também por trabalhar em conjunto com o Justiça e Paz e que ficaram sempre lugares ainda hoje, temos bastante proximidade, sim, mas creio que sim, mesmo a igreja local e tudo acolheu bem o ambiente, tanto o ambiente universitário como a igreja local acolheram bem estes. E onde é que foi o Cumne no início, nos seus inícios? O Cumne nos seus inícios foi na Couraça de Lisboa, que é ali muito próxima da Faculdade de Direito, mesmo na alta universidade, onde os jesuítas também tinham já uma residência para estudantes universitários e por isso também se fixaram ali e ali abriram o centro a partir de alguma coisa que já existia lá. Sim. Muito bem. E então... Sim, força, Gonçalo. Houve também uma novidade grande, que foi desde o início, eles tiveram cuidado de envolver estudantes na dinamização das atividades. Sim, não era só uma coisa do sacerdote estar para os estudantes, mas não, criar um grupo, e ainda hoje vivemos disto, né, do grupo dos animadores, e com eles promover atividades e fazê-los sentir-se parte da casa, responsáveis, e parece-me também terá sido assim uma grande novidade. Dar protagonismo, não é? O que nós hoje dizemos, o protagonismo da juventude, porque naquela altura era uma coisa absolutamente nova, claro. Falamos depois de Lisboa, onde este modelo do Cumne também acabou por ser implementado ou por ser construído, e há 40 anos nasceu o COPAV, uma casa que já acompanhou milhares de universitários ao longo destes anos, certamente, e fez nascer também muitas obras e projetos apostólicos e que está agora numa nova fase, também já lá falaremos, mas o que é que ficou deste modelo e o que é que também de novo está agora a surgir neste projeto do COPAV 25? Eu creio que isto que o João estava a dizer é muito marcante na nossa forma de estar e na vida dos nossos centros. Sobretudo a noção de casa. Há aqui uma imagem ou um modo de estar desde o princípio, desde que o Padre Vasco, o Padre Alberto e o Padre António começaram a desenvolver um modelo de igreja através dos centros que viveu muito esta imagem da casa. O que é a casa? A casa onde eu pertenço, a casa onde eu me posso apropriar, a casa onde sou recebido, a casa que depois passa a ser minha. Portanto, aqui os lugares físicos tiveram muito impacto e têm muito impacto nesta experiência de fé onde a pessoa é acolhida. É acolhida, depois começa a fazer parte, depois forma uma pequena comunidade, isto que o Gonçalo também estava a trazer, onde eu encontro o meu espaço de encontro comunitário, e portanto isso
parece-me que é fundamental na experiência de fé e de crescimento humano e espiritual que as pessoas fazem ao passar por um centro. Não é só o ir à igreja, à missa ao domingo, é um espaço onde se vai todos os dias. Não, totalmente. Ou se pode ir todos os dias. É uma experiência muito orgânica de pertença, não porque eu pertenço a um clube, não porque tenho cotas, não porque há uma bandeira, não, não, é uma experiência absolutamente familiar. E creio que isso, como atualização do concílio, acho que foi das intuições mais felizes, digamos assim, e de transmissão da fé que trouxeram, e a novidade e a frescura, não é? Porque de repente haver padres que partilham o dia-a-dia connosco, que estão onde vamos gerando vida, fazemos refeições, rezamos, divertimos-nos, aprofundamos a fé, formamos, ou seja, toda esta sopa fez com que a transmissão da fé fosse muito, muito orgânica, muito familiar, não é? E creio que isso desbloqueou e foi uma novidade num Portugal e num catolicismo que vinha, não é, de uma forma muito, muito estanque, digamos assim, não é? E, portanto, por todos os lados, não foram só os centros universitários, obviamente, os jesuítas, mas por todos os lados, este género de experiências começaram a ser necessárias, sobretudo na questão da fé e do lugar da Igreja. Isso foi uma intuição, creio eu, fundamental, e depois quando o Padre António veio para Lisboa, o Padre António trouxe também uma das grandes profecias, digamos assim, das nossas congregações gerais, sobre o serviço da fé e a promoção da justiça. E portanto o Padre António, creio que em Lisboa catalisou muito esta noção do impacto social da fé, e de que a fé, o acreditar, e também era muito comprometido com esta questão da clareza, da transmissão da fé de uma forma simples, mas muito clara, à Padre António, não poderia estar nunca dissociado do seu impacto social e, sobretudo, do olhar para o humano, do olhar para as necessidades, bem, as nossas e à nossa volta, e dos nossos irmãos, sobretudo os mais vulneráveis. E, portanto, sempre na atividade do COPAV e na própria atividade do Padre António, creio que isto nunca teve desvinculado, como era muito profético nesse sentido. Muitas coisas, como o Banco Alimentar, os leigos para o desenvolvimento, depois chegou a ser alto comissário para esta área das migrações. Creio que revelou bem este ímpeto, e que depois sempre marcou muito a vida do COPAV. O COPAV sempre contagiou as pessoas que ele viveu. O COPAV sempre teve muitos projetos e digamos assim, um imaginário de implicação social muito grande. Então creio que como herança, diria, eu creio que esta noção de casa, de hospitalidade, de uma abertura a todos, uma linguagem universal, simples, que chega a toda a gente, que seja contemporânea, que acolha as preocupações contemporâneas e lhes dê alguma resposta do ponto de vista do Evangelho, é uma grande marca. Por outro lado, creio que a formação, os centros universitários desde o princípio e na sua história, e aqui também o COPAV, temos, e estamos aqui reunidos no Baldeal à volta disto, tivemos sempre uma grande preocupação na formação cristã, na formação humana, ajudar as pessoas a crescer intelectualmente, afetivamente, espiritualmente. De facto, aqui também abrir a proposta da Igreja de uma forma muito livre. Isso para nós é muito importante. Ajudar as pessoas a construir uma fé adulta. Portanto, a partir de onde vem, na fase em questão, sim, será muito diferente de muitos jovens. Não, é exatamente isso. Tem a ver com... muitas vezes há uma grande confusão entre o que é que significa a hospitalidade ou o acolher as pessoas, todas, como vêm, como chegam. Parece que é isso e já está. Não. Acolher significa dedicar-nos a acompanhar o processo de cada pessoa no seu crescimento, para que seja adulta, para que seja livre, para que seja responsável. Isso é o sonho de Jesus e creio que foi uma das grandes intuições também dos centros. Depois, além da formação, eu creio que esta noção de
impacto social, digamos assim, da responsabilidade na sociedade, seja em que âmbito for, na reflexão social, seja por projetos de voluntariado que os centros têm muitíssimo e estimulam muitíssimo. Mas creio que estas intuições permanecem vivas e alimentam também agora um bocadinho aquilo que estavas a dizer sobre o projeto do futuro do COPAV 25. Sim, portanto... Que é uma casa nova, um espaço novo. Sim, no fundo é a tentativa de atualização daquilo que é a nossa herança. Isto é, porque o espaço conta e forma e modela o pensamento, pensámos que, não só por algum aumento de frequentadores do COPAV, mas porque o espaço vai traduzir uma visão de fundo, vai traduzir um horizonte para o qual queremos caminhar em termos de igreja. Se queremos que as pessoas se encontrem, o espaço tem que estar pensado para isso. Se queremos que as pessoas tenham um espaço amplo, e hoje em dia, num mundo tão digitalizado, precisamos de espaços livres, verdes, amplos, para as pessoas se encontrarem, precisamos de fomentar o encontro das pessoas. Se queremos espaços de formação, espaços criativos, um estúdio, um espaços mais dedicados às artes, um espaço litúrgico bem pensado, um espaço de formação bem pensado. Bom, enfim, se queremos favorecer todas estas áreas, então o espaço aí também vai ser fundamental. Pronto, e no fundo, como estava a dizer, o COPAV 25 tenta atualizar isto que foram intuições desde o princípio e que ao longo dos tempos temos vindo a trabalhar até entre centros universitários nisto, não é? De sermos cada vez mais uma casa, de sermos cada vez mais implicados com os problemas sociais, de nos implicarmos na formação a todos os níveis e ajudar a crescer na fé humana e espiritualmente, e sobretudo também estimular a dimensão da criatividade e da estética. Essa parte também implica, Gonçalo, uma grande disponibilidade, não é? Este ajudar a crescer as pessoas, implica conhecê-las, implica fazer caminho com elas. Como é que sentes que são os principais desafios que se encontram hoje nesta pastoral, neste sentido comunitário que o João falava, e nestes jovens que vão chegando, todos tão diferentes, em fases da vida tão distintas e com experiências de fé também muitas vezes diferentes, com certeza. Quais é que são hoje os principais desafios que tu encontras? Sim. Bem, primeira nota, eu acho sempre houve desafios. Eu fui estudante e animador de um centro e acho havia um desafio. Todas as gerações apresentavam desafios. Não sei se agora há mais ou menos que antes. São seguramente diferentes. E creio que sim, há muitos, mas a ponto 3 primeiro é a questão da mediação. Para fazer um crescimento espiritual, cultural, um crescimento, é preciso mediação, e a Igreja apresenta uma mediadora, um centro universitário, e a nossa ação é uma mediação, e há uma procura e quase um instinto do imediato. Eu quero já, eu cheguei e quero ser salvo já, quero saber já tudo sobre o que tenho que saber. E apresentar e fazer uma proposta implica necessariamente mediação. Há um tempo, há um espaço, né? Há um percurso para fazer. É um desafio, é desafiante, porque do outro lado há uma procura do já, né? E aqui e agora. E portanto temos que encontrar um balanço para, a partir de alguma experiência mais sensível, mais imediata, sim, mas que permita fazer um processo. Né? Não fique nessa superficialidade, não é? Não sei se é superficialidade, mas parece, já, pronto, já fechei, cheque, agora posso partir para outra. E parece assim um grande desafio na nossa proposta. Cativar por uma força do imediato, mas propondo um processo. Porque eu acho que a vida faz-se de processos e não de momentos. E, portanto, o primeiro desafio diria este, ou um desafio. O segundo
tem a ver um bocadinho com a quantidade, atenção, quantidade, qualidade. E até começar da nossa vida, acho que nós temos compromissos e que exigem muito de nós, né? Temos muitas coisas e às vezes é difícil. Não, vamos parar, fazer uma seleção para estar em pouco com qualidade. Mas acho que também o mundo é isto, né? A quantidade de ofertas existem, espirituais, mas de entretenimento, culturais, é avassalador, e é muito difícil fazer-se também uma proposta. Não, olha, vamos investir nisto porque isto traz qualidade, né? E seja nós, o mundo, parece quantidade de coisas, né? Vamos acumulando experiências, atividades, pertenças e depois acabamos por não estar em lado nenhum. E parece-me é um dos grandes desafios que também sinto, e acho que sentimos todos, e temos falado sobre isso. E um terceiro é, digo assim, fragilidade, o lidar com a fragilidade. Eu acho que há cada vez mais fragilidades e cada vez menos capacidade de lidar com fragilidade. A cultura diz, és forte, tu consegues, e por isso tudo fragilidade é vivida como fraqueza, é tempo de crise, tempo de existência, e portanto, ligando a isto também questões de saúde mental, de existência espiritual, por assim dizer, isto não vale a pena, né? E eu acho que é mais generalizado do que pensamos, e tem que se fazer também uma proposta de isto vale a pena, né? Porque parece que não vale, né? Nada vale a pena. Está tudo ao mesmo nível. Sim, e não, vale a pena investir para estudar, vale a pena investir numa relação porque tem futuro, vale a pena investir na tua dimensão espiritual porque vais ganhar aqui alguma coisa, né? Mas ao mesmo tempo isso é um lugar de fragilidade, é um lugar onde não me sinto bem, então fujo, né? Fugimos desta dimensão nos torna mais vulneráveis, e necessariamente, né? Numa relação com Deus e com o transcendente a gente percebe a nossa pequenez e é bom, né? E faz parte, e às vezes é muito difícil, né, aceitar isto. Diria assim essas três. Mas porque todo o mundo é um pouco contracorrente disto que estavas a dizer, não é? Sim, há muita dispersão, há muita. somos Pois nós é que temos né? que ser uma Temos uma contraproposta. proposta que é de fundo, que traz horizonte realmente, né? E traz uma esperança, e este ano é tão importante, né? E o Papa Francisco deixou-nos este legado de lutar e viver de esperança e para a esperança, e acho é muito profético isto, né? Porque é um mundo que está a lutar contra os desesperos. Não quero ser dramático, eu acho que há caminho feito e há caminho que se faz, mas não deixa de ser um desafio também. O Gonçalo falava aqui na questão da oferta, não é? De haver muita coisa, até só no telefone, não é? Não é preciso ir a lado nenhum, não é? Mesmo sem sair de casa. Eu perguntava-te, João, como é que se conseguem cativar os jovens, não é? Numa altura em que há tanta coisa para fazer, e nem numa cidade como Coimbra deve haver 50.000 oportunidades de fazer coisas diferentes, ou mesmo só, como dizia, através dos meios digitais, de quebrar esta tendência de nos isolarmos e ir ao encontro dos outros. Como é que vocês conseguem cativar e atrair os jovens para esta casa e para este local de encontros nestas circunstâncias? Há um aspecto muito interessante a propósito disto, que é bem, o Cumne tem sempre, felizmente, temos sempre bastante gente. A capela à quarta-feira na hora da missa é sempre um momento que tem mais gente no Cumne, e felizmente está sempre assim bastante cheia. Mas quando vamos à benção das pastas e está a Sé Nova a abarrotar de jovens universitários,
eu penso sempre, nós chegamos a muito pouca gente, apesar Faltam de tudo, tantos ainda. não são tantos ainda. E fico sempre com como é que nós podemos chegar a mais pessoas, ou pelo menos que que este modo de estar possa chegar a mais pessoas. E por isso não baixamos os braços, ou seja, estamos felizes, acolhemos bem e estamos felizes com o trabalho que fazemos, mas pronto, sem nunca baixar os braços de que já está tudo feito. Como é que cativamos? Uma das perguntas que fazemos sempre no final, perdão, quando fazemos a avaliação do ano aos animadores é esta: o que é que o Cumne oferece de único à Igreja e à cidade de Coimbra e que mais ninguém está a oferecer? E pronto, e um bocado é isto. Eu acho que é uma forma de traduzir se é fácil ou o que é que podemos, de que modo é que podemos cativar. E de facto eles dizem, é isto que já falei há bocado, não é? E que o João também falou, o ser uma casa. Outra coisa que o Gonçalo falou, que é haver um espaço onde os universitários são protagonistas, ou seja, um espaço na igreja onde eles de facto fazem o programa, onde eles dão ideias, onde as ideias deles Eles são. cuidam da casa, não é? Os animadores deste grupo de Este grupo jovens. de jovens animadores, que 12, 13, 14, 15, pronto, depende depois do centro e do ano, mas que tem esta função de ser a alma, a alma da casa, de cuidar, de preparar o programa. Pronto, no fundo, aquilo eles tornam-se parte, ou seja, eles tornam-se os protagonistas da casa ao longo do ano, e isto sim. E depois, pronto, isto que o João também dizia, uma fé que é acompanhada de liberdade, ou seja, eu acho que esta imagem de uma experiência de fé cristã no âmbito da Igreja Católica, em que não se pedem resultados. Não se lhes pedem resultados, acompanham-se caminhos, desencadeiam-se processos, mas não lhes é imposto nem resultados, nem tens que ser assim, tens Nem que requisitos caber, para entrar. nem requisitos para entrar, por um lado, e depois também não tens que ser assim ou caber nesta coisa muito precisa e clara para seres parte da casa. Pronto, e eu acho que este ambiente de fé livre e adulta, é algo que é. Pronto, que de facto marca e eu acho que cativa. E pronto, e depois cativa também esta busca por lugares de respiro, de paragem, pronto, num mundo bastante assoberbado em que vivemos, de facto, a quarta-feira ali a missa é um momento em que eles vêm para estar e querem estar e sentem-se bem e vêm também um bocado para... E ali não têm que ser... Ou seja, não têm que ser, pronto, estão ali numa atitude na missa, vêm escutar a homilia, vêm participar na Eucaristia e também gostam disto, ou seja, e também querem estar ali sem grande movimento. Nós também as missas são muito tranquilas, muito simples, não há grande... E eu acho que eles também procuram isso, ou seja, um lugar de respiro também a meio da semana. Pronto, já falei da pertença, da casa, não é? Pronto... Como é que nós cativamos? A cidade é muito ativa a nível estudantil, tem muitas propostas. Tem muita concorrência. Desde da parte do associativismo, à parte das tunas, à parte dos grupos de fados. De facto, a nível estudantil há pois há os carros da queima das fitas e isso também lhes ocupa imenso tempo e eles têm que preparar o carro é uma coisa muito forte, o carro é o carro do cortejo da queima das fitas. Sim. Pronto, tudo isso implica muita... E é interessante, apesar de todas as coisas do mundo digital, eu acho que Coimbra ainda mantém, também por ser uma cidade mais pequena e a universidade é muito omnipresente na cidade, eu acho que ainda há aqui um ambiente de... As pessoas ainda saem para a rua, ainda se juntam, ainda convivem. Pronto, e o Cumne acaba por ser aqui uma proposta que tem a sua maneira própria de ser, mas que faz e é conhecida. E o Cumne é conhecido no ambiente universitário como local. As pessoas que sabem o que é o Cumne, porque também é um sítio onde podem vir estudar. Há pessoas que vêm ao Cumne só para estudar, não é? E por isso, também através disso acabam por conhecer. Mas é uma marca que faz parte do ambiente académico da cidade, sim, e estudantil. E muitos estudantes, mesmo que nunca tenham vindo, sabem o que é e já ouviram falar.
Ok. Mas é preciso também criatividade, não é como dizia o Gonçalo, para atrair, mas não ficar só naquele primeiro nível, não é? E de convidar a fazer caminho. Sim, e isso depois também é interessante, porque depois também há muitos percursos, ou seja, nós temos os serões à quarta-feira, mais ou menos quinzenalmente, em que tratamos temas. Outra coisa que eles avaliam como único, que é um sítio onde se podem falar onde se pode falar de tudo. É um lugar de igreja onde se pode espaço. conversar de tudo. Às vezes não é só de ser de igreja, é no ambiente universitário há coisas que só no Comune há espaço para falar, através sobretudo dos serões. Sim, são aí a maior parte dos serões, sobretudo aquilo que são de temas mais do mundo da atualidade. É um serão de primeiro, digamos assim, primeiro anúncio, não é? De chamar pessoas, mas depois também temos grupos de aprofundamento da fé, grupos o grupo de preparação para o crisma, os grupos de aprofundamento da fé, e mais de caráter teológico. Este ano tivemos um grupo em que 9 estudantes universitários se dispuseram a ler teologia pura. No ano anterior tinham lido os clássicos da teologia e este ano, claro, leem tipo um capítulo, pronto, Sim. mas de autores escolhidos. Pronto, temos desde assim o primeiro anúncio das pessoas que quase nunca ouviram falar de Deus, até aqueles que já estão a fazer caminhos, alguns que fazem exercícios espirituais com frequência ou anualmente. Sim, há aqui vários níveis de fé e nós também temos propostas para os diversos níveis de profundidade, sim, Ok. daquilo que as pessoas buscam. João, já falámos aqui um bocadinho do que é diferenciador nesta proposta. Pergunto agora do lado dos jovens, o que é que tu sentes que eles vêm à procura e que os faz virem ao Copave, e o que é que buscam? Sei. E como é que também te sentes que tem evoluído assim ao longo dos anos em Lisboa, nomeadamente onde também há várias dinâmicas juvenis, e como é que olhas para isto, para estas dinâmicas dos jovens, daquilo que vão à procura? Pois há uns que vão ali e vão a outros sítios. Eu sei que é uma pergunta complexa, mas só assim a nível mais de busca de cada um. Achei que não há bem isto, muda todos os dias. Não. Sim, eu acho que há algumas buscas de fundo e acho que aqui mesmo dentro da idade universitária, acho que há buscas muito diferentes. Acho que naturalmente em muitas destas idades nos vamos movendo muito não só pela emoção, mas como pela massa, não é? Por onde é que as pessoas estão a ir, sobretudo as pessoas com quem eu estou à minha volta, sejam amigos ou ali há um grupo da faculdade. E, portanto, isso eu vou onde me sinto também pertence ali de qualquer coisa, não é? Portanto, vou movendo por aí, não só afetivamente e emocionalmente, mas também socialmente, não é? Portanto, acho que é isso. Depois acho que há uma busca de discurso e de lugares onde me digam alguma coisa que eu consiga compreender. Isto parece óbvio, Parece mas básico. parece básico, mas não é. E onde seja relevante para a minha vida e até seja coerente, que as peças batam certo, que aquilo que me está a ser comunicado, o ambiente bate certo com aquilo que me está a ser dito. Coerência, não é? Uma Sim, palavra sim, importante sim, nos sim. jovens. Sim, creio que também outro ponto importante, lugares de paz. Isto é, onde eu possa respirar. Isto que o João estava a dizer, não só onde posso falar de tudo, mas onde eu posso respirar um bocado, onde até posso ser eu próprio, onde não há aqui uma espécie de ok, agora vou entrar neste lugar e é um lugar de igreja, então tenho que me comportar desta maneira, tenho que me vestir assim, tenho que falar desta maneira, ou seja, haver este sentimento de aqui eu posso apaziguar as minhas guerras interiores, de ter que estar sempre a adaptar-me aos sítios todos, também creio que é uma busca muito grande. Pronto, e eu acho que consoante a idade vai-se passando da busca mais grupal à busca individual, não é? À medida que a idade vai avançando, eu posso ir sozinho porque é disto que eu estou à procura. Posso ir até sozinho à missa, posso ir até sozinho a uma formação, ou seja, consoante também o grau de maturidade da pessoa vai fazendo com que ou eu vou
porque os outros também vão, ou começo a ir mais sozinho, porque são opções que eu já vou fazendo na minha vida. De facto, Lisboa tem proliferado, isto tem aumentado imenso a oferta religiosa, sobretudo depois desta grande explosão que é a Missão País. Creio que nos centros todos, por todo o Portugal, a Missão País atraiu às comunidades de fé muitíssimos universitários que até então se calhar nunca tinham tido um contacto e uma experiência tão forte como têm na Missão País. E isso depois vai fazendo com que vão nascendo núcleos, vão nascendo pequenas comunidades, vão nascendo Para dar continuidade àquele por episódio. todos os lados, mas agora estou a dizer em Lisboa, e as pessoas depois vão se ligando e vão transmitindo umas às outras isso. Creio que dos grandes efeitos da Missão País foi a universalidade. Trouxe uma universalidade, isto é, uma diferença de universitários, uma diversidade de universitários, nomeadamente ocupado, muito grande. Isso foi uma riqueza enorme, não é? Porque de repente é como se tivéssemos aberto várias portas em vários sítios. Olha, de repente posso entrar por aqui. E foi incrível. Pronto, eu acho que um dos grandes desafios, e o Patriarcado também está atento a isso, e por isso desenvolveu também esta coisa da escola de acompanhadores, pronto, percebeu que temos aqui um tema, sobretudo à volta de quem acompanha os jovens universitários, a pastoral juvenil, mas estar cada vez mais capacitado e preparado para poderem ser líderes pastorais, para se poder acompanhar hoje os universitários de hoje, a juventude de hoje. Eu creio que há alguns temas de fundo e sobretudo aqui em relação ao futuro que vão ser muito, muito importantes. Um tema que temos também falado muitíssimo, a questão da polarização é um tema não só social e político, mas como eclesial. E, portanto, nós, na nossa forma de trabalhar, na nossa forma de apresentar a comunidade de fé e apresentar a experiência espiritual, para nós é sempre muito importante não cair na esparrela daquilo que são fenómenos sociais e políticos e não deixar que isso contamine. Sim, de alguma forma aquilo que é o espírito evangélico. Não é? E, portanto, não. O espírito do evangelho cria pontes, anuncia e denuncia, gera comunidades de irmãos e, portanto, não é assim que nós falamos uns dos outros. Tu estás aí, eu estou aqui, tu estás certo, eu estou errado, tu estás errado, eu estou certo, o teu grupo não sei o quê. Ou seja, esta lógica tribal não é a lógica da igreja. E, portanto, nós esforçamos um bocado por mitigar este género de discurso entre os universitários e dentro da própria igreja, dentro das realidades locais. Porque quanto maior a diversidade, e nós estamos a ver isso a todos os níveis, maior é o medo. Não é? E, portanto, eu vou ter que ou afirmar-me ou diminuir o outro para me elevar a mim próprio. Portanto, seja isto em que âmbito for. Não é? Portanto, e é muito importante, creio eu, dentro da realidade da igreja, que tentemos construir aquilo que é o nosso entendimento da fidelidade ao Evangelho e da fidelidade à igreja, que é construir pontes, que é amar os carismas da igreja, que é isto que estávamos a sublinhar, de favorecer uma fé adulta e de que de facto seja livre e não seja coagida pelo medo ou pela culpa. Não. Queremos adultos cristãos, livres e responsáveis. Portanto, que fazem opções a partir da sua fé e na fidelidade à igreja. Portanto, isto para nós é muito importante. Vai haver desafios muito, muito em breve e que creio que já começam a surgir com a inteligência artificial, com uma sociedade cada vez mais multicultural e multirreligiosa, e a nossa vai ser cada vez mais. Nós não vivemos na experiência de outros países, mas e sobretudo as grandes cidades vão começar a viver cada vez, e já estamos a viver esse desafio, não é?
mas por isso, ou seja, isto, à fé, ao discurso da fé, vai ser vamos ter que estar aí, não podemos não estar aí. Aos desafios das famílias, o Gonçalo estava a trazer este tema que eu acho que é fundamental, da fragilidade e da vulnerabilidade. Hoje, as feridas com que cada pessoa se depara, cada família, cada relação, já são complexas, já são mais complexas do que num mundo em que parecia que estava tudo organizado. Se calhar também não estava, mas Me parecia mais. sim, mas hoje e nós notamos muito isso, que o acompanhar processos hoje implica muita dedicação e muito tempo. Mas é uma opção nossa, porque exatamente nós acreditamos que Deus se comunica a cada vida, a cada pessoa, para fazer o seu caminho com Ele. E portanto, é isso que nós nos dedicamos Não nos é só centros. organizar atividades. Não. Todas as atividades que nós organizamos, inclusive estar a dançar ou estar a beber uma cerveja com os amigos, ou seja o que for, seja estar na noite ou estar no dia, para nós é estar a ajudar cada pessoa a encontrar o seu caminho de reconciliação e de relação com Deus. Ou seja, para viver como filho muito amado, para viver como filho livre, sim. Ou seja, para nós isso é óbvio em tudo o que fazemos. Não é umas vezes assim, trabalho de sacristia. E por isso não é uma questão de templo religioso, não é? Sou católico no templo. Não. Para nós, toda a experiência é uma experiência espiritual, não é? O que é muito mais exigente. Claro, O pois, que pois. acaba por ser muito mais exigente porque não é só, pronto, eu vou ali ao cúmulo, ao Copava, ao Creu e vou pôr a minha roupagem religiosa e ponho ali o meu ar e a minha linguagem, mas depois, pronto, a vida é outra. E eu acho que a experiência que nós procuramos proporcionar é esta, é de que a vida seja uma só e, portanto, tu nem tens que te pôr de maneira diferente para vires ao Centro Universitário dos Jesuítas, mas o que é importante é que a coerência entre aquilo que tu és aqui e aquilo que sejas lá fora seja cada vez maior e que não seja isso, é isto. Não, e para as próprias comunidades e para vocês próprios também, que convivem ali com os miúdos, não é? Embora seja muito tentador, não é? Sempre que estamos num espaço religioso, adotamos uma espécie de roupagem religiosa, saímos desse ambiente. Por isso é que eu acho que este tema da autenticidade, que eu também não tinha falado, mas que de facto também é outra imagem de marca de que os universitários falam em relação ao cúmulo, é isto, aqui podemos ser nós mesmos, podemos ser autênticos e isto faz com que as pessoas não precisem e também as desafia a depois serem autênticas nos outros sítios por onde passam, não é? Esta é que é a grande transformação também, de que aquilo que eu sou autêntico à luz de Cristo, da maneira que eu sou no cúmulo, depois também o seja nas outras dimensões da minha vida, na maneira como estudo, na maneira como estou em casa, na maneira como me relaciono com os meus amigos, na maneira como namoro. Deixa-me só completar uma coisa que aqui tem a ver com um desafio, aqui o desafio sobretudo parece-me da Igreja em Lisboa, e tem a ver com isto, não é? Quanto maior é a diversidade, nós podemos lidar de muitas maneiras com a diversidade, não é? Ou como ameaça, ou como medo, ou como inimigo, ou como amigo, ou como irmão. E eu creio que em Lisboa este tema da diversidade pode ser impressionantemente rico. Ou seja, pode falar de uma igreja que não tem medo da diversidade e é carismática e, portanto, tem força. Portanto, a pessoa, o carisma na igreja é exatamente isso, quer dizer, o Espírito fala às comunidades e vai-lhes traduzindo formas diferentes de maneira de estar, de rezar, seja o que for. E isto pode ser brutalmente rico e a igreja, e creio eu que a igreja local em Lisboa tem a oportunidade de poder dizer ao mundo, ao país, seja o que for, de que é possível viver uma vida fraterna na diversidade e às vezes até parecendo que são opostos. Portanto, e isso eu creio que vai ser um grande desafio em Lisboa e creio que esta forma de formar comunidade com realidades e com ambientes diferentes pode ser verdadeiramente profética ou, se não temos atenção, pode se tornar uma espécie de trincheiras sempre em
em ataque e contra-ataque, de certeza, não de certeza. Não é? Portanto, eu acho que isto pode ser verdadeiramente profético e tenho essa. Para a sociedade no geral também, sim, não é? sim. E tenho essa esperança, sem dúvida nenhuma. Sim, mas é preciso estar consciente Sim, disso, não é? E corrigir e combater isso E diariamente, creio, não é? e creio que se está. Agora é preciso trabalhar, não é? Claro, existe também muita concertação. Gonçalo, como é que imaginas, assim, só para terminar, aqui os nossos centros daqui a 10 anos? Como manter este modo de ser e de fazer? Eu já respondo, mas eu iria só sublinhar uma dimensão da nossa abordagem que está subentendida nos nossos cursos. E apesar de falarmos dos jovens, dos estudantes universitários, a nossa abordagem é muito de, não, é Maria, é o Manel, é a Joana, o Zé, e é a história de cada um que importa. E acho, mesmo que tenhamos ali uma massa enorme, mas da maneira onde nós estamos, da maneira onde apresentamos e onde entendemos, né? E isso faz muita diferença. Eu acho que isso eles percebem e sentem-se acolhidos por isto, né? E isso faz uma diferença ali, porque não são só mais um, né, numa massa, né? E mesmo nós não sabemos o nome, porque não tenho memória para isto e pergunto todas as vezes, a pessoa sabe, não, eu sei que é a minha história em particular, e acho que isso faz muita diferença, sobretudo mesmo nós trabalhando com massas, muitas vezes numa missa, e então não sei quantos jovens, mas entendemos, não são jovens, ali são histórias, é o Manel e a Maria, não sei, concordam? Sim, é isso mesmo. E eu acho que isso está muito subentendido daquilo que estamos a dizer, mas e vale a pena verbalizar. Né? É bem? Parece-lhe bem? Olha, bem, eu vejo o futuro. Vejo o futuro, sem dúvida. Não sou pessimista nisto. Não consigo imaginar como é daqui a 10 anos, né? Porque a velocidade dos acontecimentos acontecem, das pandemias, das guerras, e acho que isso tem assim, uma grande influência. Vejo que daqui a 10 anos vamos estar adaptados à realidade, né? Mas vamos continuar a ser um lugar onde as pessoas possam fazer encontros, né? Encontros consigo mesmo, encontros com senhores, encontros com a igreja, encontros com pares e com outros. E eu acho que a partir do momento em que os centros deixarem de ser um lugar de encontro, acho que não fará sentido continuar, né? Por isso eu imagino sim que tenhamos daqui a 10 anos, não consigo imaginar, nem daqui a 5, nem daqui a 2, né? Ou seja, há sempre um esforço muito constante de estar atento à realidade e de perceber o que vai ser e o que nós podemos oferecer. Eu não estava aí no Covid, mas eu percebi a capacidade, e houve, não só dos centros, evidentemente, mas dos centros de fazer uma proposta espiritual. Pronto, e acho isso nós temos essa capacidade de nos ir ajustando e sendo muito fiéis à origem, àquilo que nos move, ao Evangelho, e acho que felizmente vamos tendo aí esta capacidade, mas sim, vejo caminho, e é um grande desafio perceber que daqui a 2 anos, ainda agora estamos a fazer uma programação, então estamos a programar uma coisa que vai acontecer daqui a 2 anos. E sempre, sabemos lá onde é que nós vamos estar, onde é que as coisas vão estar. Onde é que nós vamos estar? Onde é que se vai haver, mas não deixamos de programar, né? E está a ser feito para acontecer. Muito obrigada. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, a nossa conversa já vai longa, mas acho que já ficou aqui muito claro aquilo que nos distingue e aquele caminho que estamos a fazer. Padre João Manuel, Padre João Galão, Padre Gonçalo, muito obrigada. A todos também muito obrigada. Nós Vamos agradecer voltamos também ao ponto SJ, né, de nos dar, de celebrar connosco isto e de conversar.
e fazemos sentir uma missão partilhada. Portanto, muito obrigado também. Em nome do Cume, agradeço de uma forma particular. Sim, senhora. Muito obrigada. E não faz também? Eu faço minhas as palavras tão eloquentes dos meus Mas não irmãos. se esqueçam que isto é para celebrar os 50 anos de Cume, está bem? Parabéns ao Cume, então. Viva, viva. É verdade. Não, eu não vou dizer mais nada, senão posso perturbar os 50. Muito bem, agradeço então aos três e nós voltamos para outro episódio do podcast Ponte Chata muito em breve. Obrigada.